Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum, enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos apresenta o caminho que foi para chegar até o esposo e como as pessoas viviam. O esposo é nosso Senhor, que veio de fato para desposar a nossa alma. E para preparar uma certa preparação, como o Antigo Testamento, os discípulos de João Batista e dos fariseus jejuavam. Mas aqui, esses discípulos, tanto de João Batista e dos fariseus, criticam os discípulos de Jesus que não estavam jejuando. O porquê que não estavam jejuando? Se o Antigo Testamento era uma preparação para a graça que viria, agora a graça está, o noivo está presente, o Cristo está presente, então é reconhecer esta presença. O próprio evangelista fala de que haverá um momento que o esposo será retirado. Aqui já é o anúncio de que o Cristo irá se entregar, irá morrer, e os discípulos então irão começar a fazer jejuns. Para explicar um pouco esta passagem, eu gostaria de utilizar de um grande santo carmelita, São João da Cruz, que nos explica o verdadeiro sentido que nós devemos jejuar e principalmente trilhar um caminho de penitência. Ora, a vida de penitência, ela tem que ter um sentido. Eu já disse algumas vezes aqui que, quando ainda seminarista, tinha as quaresmas e o diretor deixava bem livre, às vezes, para escolher um determinado tipo de penitência. Mas chegou uma vez que eu deixei ele para escolher. E de repente, ele pediu, sugeriu uma penitência do açúcar. Retirar o açúcar. Falei, é de boa.
40 dias, a quaresma, tranquilo. Depois, né, dá-lhe açúcar e você fica todo inflamado. Só que ele de repente falou, mas não é só os 40 dias. É por tempo indeterminado. A penitência, que era algo somente externo na época, para mim já, né, o desejo, a ordem que era para fazer a penitência, de ordenar a minha alma, de ver realmente, né, o amor de Deus, e por amor de Deus, tão rapidamente foi esquecido. E ainda mais depois de, passa quaresma, passa anos e anos, o sentido da penitência era somente algo externo. Não tinha mais aquele desejo de conversão. São João da Cruz, aqueles que querem começar a ler, têm que começar a ler e saber que é por um grande amor. Porque senão não tem sentido nós fazermos penitência se nós não conhecermos o amor de Deus. O esposo veio para desposar a alma. Então, é reconhecer primeiro o amor de Deus, o amor dele, e se encantar pelo amor dele. O quanto ele nos amou. São João da Cruz coloca ali o cântico espiritual, a chama viva de amor, e somente assim alguém consegue fazer penitências, porque agora ele sabe que ele faz, porque alguém amou ele profundamente. Os discípulos dos fariseus faziam as penitências, mas eram somente algo externo e não tinha nada, né, de transformação. Tanto que no final do evangelho aqui apresenta vinho novo em odres novos. O amor de nosso Senhor deve mover os nossos corações. Assim, os discípulos, depois que Jesus sofre a paixão, a morte, os discípulos sim fizeram penitências, ao ponto até de entregar a vida por aquele grande amor. Mas o que deve mover então a vida de um cristão é o amor. Mas qual o amor? O amor de Deus, o amor por Deus. Todas as penitências que nós fazemos devem ser por amor a Deus. A penitência que meu diretor tinha colocado, tão rapidamente eu esqueci porque que eu estava fazendo. Era por amor a Deus, porque Ele me amou primeiro. E eu reconhecendo que Ele me amou primeiro, então eu quero amá-lo também. Eu vou fazer as coisas por amor a Ele. A vida sacerdotal, a vida cristã, é sempre essa resposta de amor, de alguém que nos amou primeiro. Por isso os discípulos que estavam com o noivo não faziam penitência. Mas chegou o tempo que eles precisaram fazer. Mas fizeram penitências por quê? Por amor. Como disse, o que deve mover a vida de um cristão é o amor a Deus. A prática externa irá acontecer, mas você vai fazer a prática externa não somente por fazer, vai fazer por amor a Deus. Então você vai suportar as coisas do dia a dia, o seu serviço, por amor a Deus. Você vai suportar a convivência familiar e as dificuldades de cada um dos familiares por amor a Deus. Você tem um sentido que você está fazendo tudo aquilo porque alguém te amou, te suportou e se entregou por você. E agora você também quer fazer por amor a Ele todas as coisas. Vinho novo em odres novos. O Novo Testamento, o noivo está conosco. Ainda mais
Agora, aqueles que irão receber a Santíssima Eucaristia, o noivo toca a sua alma e o seu corpo. E Ele quer fazer a grande transformação. Não tenhamos medo do amor dEle. O amor de Deus faz uma transformação tremenda na vida das pessoas. Deixemos que esse amor transforme as nossas almas, os nossos corações. Que Ele venha com um vinho novo e prepare esse odre novo da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,